Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, paz sobre a tua vida, que tudo esteja muito bem contigo, com a tua família e que o Senhor esteja entre vocês. É o meu desejo sincero. Hoje eu estava vendo, na verdade hoje não, eu vi essa notícia, foi ontem, uma coisa que eu fiquei assim, simplesmente chocado, chocado mesmo, porque como é que, o que está acontecendo com a humanidade? Eu não sei o que está acontecendo, algo assim muito absurdo. Você deve ter ouvido falar na televisão, um garoto de 14 anos arranjou uma namorada, não sei, acho que não sei que lugar do Brasil, pela internet, 14 anos de idade, ele está estudando, jogando bola, brincando, mas arranjou uma namorada na internet. Queria conhecer essa garota. Os pais, claro, não iam deixar um garoto sair aqui do Rio de Janeiro para ir lá, não sei o nome do estado agora, para conhecer essa menina. Então, o que ele fez? Ele planejou e matou o pai, matou a mãe e matou o irmãozinho dele, de 3 ou 4 anos, não tenho certeza. E depois saiu, foi jogar bola, naturalmente. Depois passou algum tempo, ele foi na delegacia, um menino de 14 anos, e deu queixa do desaparecimento dos pais e do irmãozinho de 3 ou 4 anos. A polícia achou estranho aquilo, foi investigar, e ele confessou que tinha feito aquilo porque ele queria ir conhecer a namorada dele, naquele estado, que eu não me lembro agora, e também queria pegar os 30, ou pouco mais de 30 mil reais que o pai tinha, que se o pai morresse ou desaparecesse, ele teria direito, segundo o entender dele. Então ele matou os pais, jogou os pais numa cova, numa fossa lá, e depois de 3 dias a polícia foi lá e encontrou os corpos, né, do pai, da mãe e do irmãozinho de 3, 4 anos. Aí a polícia perguntou para ele se ele estava arrependido daquilo que ele tinha feito. Ele disse que não estava arrependido e que se pudesse ele faria de novo. É o cúmulo da insensibilidade com um garoto de 14 anos. Eu fico imaginando se esse tipo de coisa acontecesse em alguns estados americanos, nos Estados Unidos, onde tem até pena de morte, que eu sou super contra. Eu sou a favor da prisão perpétua, porque se houver algum erro pode ser corrigido, mas a pena de morte ela é fatal, definitiva. E a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, não me lembro o livro agora, que Deus diz: fazei cadeias, porque a terra está cheia de violência. O Senhor manda fazer cadeias e não matar ninguém. Pelo contrário, o mandamento é não matarás. Mas a prisão perpétua, eu sou a favor. Ainda mais em um país tão injusto quanto o nosso, onde injustiças acontecem todas as horas. Quantos presos estão inocentemente lá e depois se descobre que eles ficaram 1, 2, 3, 4 ou mais anos presos e depois prova que ele estava injustiçado, que ele era inocente? Dá para corrigir, mas a pena de morte vai corrigir como? Não tem como. Então esse garoto, em um país da Europa ou dos Estados Unidos, alguns estados americanos, ele seria condenado a anos de cadeia como qualquer adulto, ou até mesmo a prisão de pena de morte, o que eu repito, sou contra. Mas aqui no Brasil vale tudo. Isso quer dizer o quê, meu querido? É muito da educação dos pais. Os pais não estão mais botando limite nos filhos. Os filhos chegam ao pai com um desrespeito, estão tratando o pai e a mãe de igual para igual, xingando, falando alto, e as pessoas ficam assim, parece que tem temendo os filhos. Não põe respeito. O pai tem que falar, não precisa bater, espancar, mas o pai tem que ter autoridade no falar. Meu pai já se faleceu há muito tempo. Duvido que meu pai, se olhasse para mim de olho sério, eu não temia, não ficava no meu lugar. No meu tempo eu tinha respeito. Eu sou do tempo que os filhos chamavam pai de senhor e de senhora, não tinha esse negócio de você. Eu sou no tempo que você tomava bênção aos seus pais quando você ia dormir ou quando eles chegavam no trabalho. Eu sou do tempo em que havia respeito na família, que havia um homem na casa e uma mulher, havia liderança. Os filhos respeitavam os pais. Hoje virou bagunça. Hoje os filhos estão conversando com os pais de igual para igual. Não há respeito, não há autoridade. Os pais perderam a autoridade sobre os filhos, não sabem botar rédeas, não sabem botar limites, e o mundo caminha de mal a pior. Um garoto matou os pais por causa de 30 mil reais, um pouco mais, matou o irmãozinho de 3, 4 anos e disse na polícia que não se arrependeu. Onde nós vamos parar? A Bíblia diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diz para mim se nós não estamos vivendo esse tempo, o tempo do fim. Eu me lembro, eu sou da enfermagem, trabalho na enfermagem, e uma vez eu estava de plantão na sala de hipodermia infantil. Eu estava aplicando injeção em criança. E chegou um garoto lá, o garoto devia ter, meu querido, não devia ter mais que 8 anos aquele garoto, eu nunca vou esquecer daquilo.
Ele chegou para tomar uma injeção, a fila da sala de injeção estava grande, lotada, era um fim de semana. Fim de semana, quem trabalha no hospital sabe que a emergência fica lotada. Eu estava no setor de hipodemia, como disse. Chegou uma fila enorme, e quando chegou a vez daquele garoto, eu preparei toda a medicação dele, ele tinha que tomar uma injeção intramuscular no bumbum, e preparei a injeção. Quando pedi para a mãe arriar um pouquinho os shorts dele para ficar a injeção, o garoto virou para a mãe, mas com tanto palavrão, disse que não ia tomar a injeção. Eu fiquei olhando, eu não podia pegar o garoto na força e dar a injeção nele na marra, porque se acontecesse alguma coisa, quebrasse uma agulha dentro dele, eu era o responsável. E ele começou a gritar para a mãe, com a mãe, e a mãe falou, filho, você não pode, você tem que tomar a injeção. E você cala sua boca, e começou a xingar a mãe de tudo quanto é palavrão pesado. Eu fiquei assim olhando para ela e falei, mãe, faz alguma coisa. Você vai deixar esse garoto de 8 anos tratar a senhora assim? Ela falou assim, meu filho, eu já perdi o controle sobre ele. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu falei, senhora, se com 8 anos ele está assim, daqui a 5, 6 anos ele está batendo na tua cara. Aí esperei, ela conversou, o garoto cada vez xingava mais palavrão. Eu falei, senhora, não toma atitude, eu não posso fazer a injeção na marra. Aí ela falou, então eu não vou tomar não, vou embora. E o garoto saiu de cara feia, fechado, os dois foram embora. O que está acontecendo? Falta autoridade, falta disciplina. O pai tem que ter moral. O teu filho, ele pode até ser teu amigo, você pode até ser amigo do teu filho, tem que ser. Mas antes de tudo, você tem que ser pai do teu filho. Você tem que ter autoridade. Você não pode ter certa intimidade, certa brincadeira com teu filho. Teu filho tem que olhar para você como alguém superior, alguém no qual ele tem que se espelhar, tem que se inspirar. Ele tem que saber que dentro da tua casa tem regras a ser cumprida. E isso começa desde pequeno. Desde menininho, você tem que impor regras. Isso pode, isso não pode. E se não fizer, e se fizer, vai ter consequências. Tanto o pai quanto a mãe tem que amar, tem que respeitar, mas na hora de falar sério, tem que falar sério, tem que saber que há limites. Porque senão daqui a pouco como é que fica? Fica como ficou. Esse garoto matou os pais e o irmãozinho. E como ele tem 14 anos, ele vai cumprir 3 anos, no máximo, de medida socioeducativa, porque aqui no Brasil ele não pode ser preso, vai sair de lá com 17 anos, ainda menor, vai ter a ficha limpa e vai sair por aí fazendo mais maldade, porque não tem dúvida que esse garoto é um psicopata, ele é doente, ele não é normal, um cara que faz uma coisa dessa. Ele vai sair dessa internação, que nem pode ser chamada de cadeia, e vai viver a vida normal, com a ficha limpa, até os 18 anos, ele é menor, e vai viver a vida dele fazendo aquilo que ele bem entender. Lembra do caso da Suzane Richthofen, que pelo mesmo motivo matou os pais, porque queria dinheiro? Gente, é falta de limite. Você ama o teu filho, você respeita o teu filho, mas você tem que pôr limite. Eu sou do tempo, eu não sou a favor disso, mas sou do tempo quando na escola tinha uma ferramenta chamada palmada. Não sei se você lembra, palmatória, melhor dizendo, era uma coisa feita de madeira e que a professora tinha, dava umas palmadas na mão da criança. Eu sou contra, isso não pode acontecer hoje. Você não tem que bater, não tem que espancar, não tem que tirar sangue, não tem que fazer maldade, mas você tem que ter autoridade no falar. Pode, pode, não pode, não pode. Falar com autoridade. Sabe por quê que um guarda de trânsito, magrinho, gente fininha, sem musculatura nenhuma, ele vê uma carreta de 16 válvulas vindo na direção dele, ele faz um sinal e a carreta para e obedece? Não é porque o guarda é forte, mais poderoso que a carreta podia esmagar ele. É porque o guarda ele tem a autoridade dada pelo Estado. Então, quando o motorista da carreta vê aquele guarda franzino, magrinho, apitando e fazendo assim para ele parar no final, ou por qualquer motivo, o motorista tem que obedecer aquele guarda magrinho, franzino, insignificante, porque ali ele tem a autoridade dada pelo Estado para parar aquele motorista, para multar aquele motorista, ou para fazer valer a lei naquele motorista. Você tem autoridade dada por Deus sobre o teu filho. Se você negligenciar, se o guarda negligenciar a autoridade que ele tem, a carreta vai passar por cima dele, vai esmagar ele. Se você negligenciar a autoridade que Deus deu a você sobre os teus filhos vão fazer com você o que esse garoto de 14 anos fez com os pais dele. Não pode, meu querido. Tem que amar o teu filho, respeitar o teu filho, mas impor limite. Sim, sim e não, não. Isso você vai fazer, isso você não vai fazer, e dizer por que ele não vai fazer. Você não vai fazer por causa dessa e dessa razão. Tem que ter limite, tem que ter horário, tem que ter responsabilidade. Porque se você não fizer isso, depois, como esses pais, se estivessem vivos, iam poder corrigir esse garoto agora?
Não ia poder, porque a personalidade dele já está se formando de uma forma muito negativa. É impossível mudar esse garoto. Ele mesmo disse para a polícia que ele não se arrepende e que ele faria tudo de novo. Meu querido, você tem filho pequeno? Eduque. Ame o teu filho, mas não seja muito íntimo do teu filho no sentido de dar plena liberdade a ele. Ponha limites. Na hora de brincar, é brincar. Na hora de sorrir, é sorrir. Mas na hora de falar sério, opa, parou por aqui. Com autoridade. Com amor, mas com autoridade. Não, acabou por aqui. Porque senão daqui a pouco você vai entrar para a estatística dessa coisa infeliz que acontece no Brasil e no mundo, de filho matando o pai e de pai matando o filho. Isso não pode acontecer, meu querido. Tem que ter responsabilidade. A ordem é: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. E você tem que ter responsabilidade com os teus filhos e autoridade com os teus filhos. É muito triste o que está acontecendo e os pais estão tratando os filhos como um amigo íntimo. Teu filho não é teu amigo de rua, onde ele pode falar o que ele quiser, fazer brincadeiras e falar palavrões. Dentro da tua casa tem que ter respeito, tem que ter disciplina, tem que ter limite, tem que ter tempo para tudo e com responsabilidade e com autoridade tua. Senão, repito, você vira estatística. Que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe esse Brasil, que Deus toque nos corações, nos dê autoridade vinda do céu, para que a gente tenha sabedoria no dirigir a nossa vida, a nossa casa. Deus te abençoe, fique na paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.